Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos ver sobre as relações métricas no triângulo retângulo, especificamente o Teorema de Pitágoras. Você já deve ter ouvido falar em algum lugar sobre o Teorema de Pitágoras. É o teorema, assim, um dos teoremas da matemática mais conhecido, porque foi um teorema assim que revolucionou aí todo o conhecimento matemático de muitos anos antes de Cristo, né, para hoje. Então, são milhares de anos aí que existe esse conhecimento atribuído a Pitágoras, essa descoberta dessa relação métrica no triângulo retângulo. Como eu falei nas aulas anteriores, nós já aprendemos sobre todos os tipos de triângulo, né? Triângulo isósceles, triângulo escaleno, semelhança de triângulos, triângulo quando ele é triângulo retângulo, quando ele é triângulo equilátero, quando ele é triângulo escaleno, né? Aquele que todos os lados diferentes, e assim por diante. Se você não lembra, é só ir ali na lista de aulas que está aí na descrição do vídeo e procurar sobre os triângulos, sobre a geometria, sobre os ângulos e assim por diante. E reassistir os vídeos que são muito bons. Então, para iniciar, nós vamos relembrar aí o triângulo retângulo e conhecer as partes dele. Veja aqui, ó, que nós temos esse lado maior do triângulo, que vocês estão vendo aqui, que está de frente aqui, ó, com um ângulo reto de 90 graus, que é o lado maior, a gente chama de hipotenusa. Então, o lado maior do triângulo nós chamamos de hipotenusa. Aí os outros dois lados menores, aqui, como vocês estão vendo, nós chamamos de cateto. Tá? Cateto menor, cateto maior, isso não vem ao caso. Por enquanto, ainda nem cateto oposto, adjacente, que vai ser um outro assunto. Agora nós vamos apenas aprender os lados do triângulo retângulo. Quais são os nomes dado a eles? A hipotenusa é o lado maior e os catetos são os dois lados menores que a hipotenusa. Se você tiver um triângulo escaleno, que é aquele triângulo de todos os lados diferentes, então você vai ter um cateto maior e um cateto menor também. Mas se você tiver um triângulo isósceles, você vai ter dois catetos de mesmo tamanho, mas sempre a hipotenusa maior. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui um quadrado. Um quadrado. Aí se você dividir aqui, ó, a hipotenusa ao meio, deixa eu empurrar aqui a tela. Se você dividir aqui, ó, a hipotenusa, o quadrado, aliás, ao meio, você vai ter dois triângulos retângulos, como vocês estão vendo aí, né? E esse triângulo retângulo que formou aqui, deixa eu pintar ele aqui para você ver, que formou aqui, é um triângulo isósceles. O que é isso? Dois lados iguais e um diferente. Então, ou seja, os dois catetos aqui, ó, são iguais, porque era um quadrado que tem lados iguais. Você cortou no meio, né? Formou um triângulo com dois catetos iguais. E a hipotenusa aqui, o lado maior, que no caso é a diagonal do quadrado, é o lado maior que foi cortado aí com a diagonal, tá? Então, nós temos esses dois casos de triângulo retângulo. O triângulo retângulo com dois catetos iguais e o triângulo retângulo com catetos diferentes. É o caso desse primeiro exemplo aqui que nós estamos vendo, tá? Aí, por enquanto, não se preocupe com esse beta e esse alfa aqui, que isso é para depois, tá? Em trigonometria. Aí nós temos uma relação que diz assim: se você elevar ao quadrado a hipotenusa, é a mesma coisa que você elevar ao quadrado os dois catetos e somar esses valores, tá? Vamos mostrar uma imagem aqui. Então, ou seja, ó, se você fizer da hipotenusa um quadrado, ó, como vocês estão vendo, a área desse quadrado aqui é o mesmo tanto da soma desse quadrado mais esse quadrado, tá? Então, ou seja, você vai pegar o triângulo, o retângulo, deixa eu pegar outra cor. Você vai pegar aqui o triângulo, retângulo, e você vai fazer aqui, ó, como vocês estão vendo, a área dele, da hipotenusa. Então, você vai pegar o tamanho da hipotenusa e vai transformar num quadrado, pegando essa hipotenusa. Tá? Então, essa hipotenusa que você pegou aqui, ó,
você vai transformar num quadrado utilizando aí o tamanho dela. Se você fizer com o cateto, com os dois catetos a mesma coisa, pegar aqui ó, o tamanho desse cateto e formar um quadrado também, a área interna desse quadrado aqui, mais a área interna do outro quadrado aqui, dá o mesmo desse, ó. Vamos conferir? Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, aqui você tem 25. 25. Aqui você tem ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ou seja, você tem um triângulo de lado 4 aqui, de cateto 4. Aí 4 vezes 4 você tem 16. E aqui você tem 3 vezes 3, que você vai ter 9. Então, se você pegar aqui, ó, 16 mais 9, você vai ter 25. É o que eu falei, né? Se você pegar a hipotenusa e levar ao quadrado e fazer isso com os dois catetos, somando os dois catetos, você tem o mesmo da hipotenusa. Aí, trocando em miúdos essa fórmula, vamos visualizar aqui na luzinha aqui atrás de mim. Tomara que não apague, porque está desconectando o fio aqui toda hora. Você vai ter a seguinte relação. Ó, que a hipotenusa elevado ao quadrado é igual você pegar um cateto elevar ao quadrado mais o outro cateto e elevar ao quadrado. Tá? Foi isso que nós fizemos. Então, nós tínhamos lá inicialmente a hipotenusa valendo 5. Se você elevar o 5 ao quadrado, é a mesma coisa que fizer lá o cateto 4 elevado ao quadrado mais o cateto 3 elevado ao quadrado. Então, você tem lá 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí você vai ter então aqui, ó, 25, porque 5 ao quadrado não é 10, é 5 vezes 5. Que é igual a 4 vezes 4, que é 16. A 3 vezes 3, que é 9. Aí você somando aqui esses dois, você vai ter o 25 da hipotenusa. Aí você vai ver muitas fórmulas escritas assim, ó. Eles vão usar muito a hipotenusa como A e os catetos como B e C. Tá? Mas isso é irrelevante. O importante é você saber quem é a hipotenusa, quem são os catetos. Vai aparecer X, vai aparecer Y, vai aparecer Z, vai aparecer várias letras. Tá? Mas de praxe, geralmente eles usam A, B, C. Então eles vão chamar a hipotenusa de A. Aí a fórmula vai ficar então A ao quadrado é igual o cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Tá? Igual vocês viram na imagem. Aí, né? Vamos voltar aqui, ó. Então ele chamou aqui, ó, esse cateto. Aqui ele não colocou as letras, né? Ele colocou aqui nos vértices, A, B, C. Lembra, ó, que nos vértices tem que ser letra maiúscula, tá? Aí lado, como é segmento, então tem que ser letrinha minúscula, tá? Então vamos colocar aqui as letras que não foram colocadas. Então você tem aqui, ó, hipotenusa. A gente pode chamar de Azinho. Esse cateto aqui, ó, BC, a gente vai chamar de Czinho. E esse cateto AC a gente vai chamar aí de Bzinho. Então vai ficar aquela relação aqui, ó. A hipotenusa, né, valendo 5 nesse caso. O cateto menor valendo 3 e o cateto maior valendo 4, que a gente fez lá essa relação aqui, né? Então nós tínhamos aí o cateto maior valendo 4, o cateto menor valendo 3 e a hipotenusa valendo 5. Né? Então, nós tivemos aqui, ó, 4 vezes 4, 4 vezes 4. Nós tivemos aqui, ó, 3 vezes 3. E nós tivemos aqui 5 vezes 5. Né? Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, se você fizer a hipotenusa vezes ela mesma, é a mesma coisa que você somar a multiplicação dos catetos, eles por eles mesmos. Como a gente fez aqui, ó. Cateto vezes cateto, mais cateto vezes cateto, que é igual a hipotenusa vezes hipotenusa. Tá? Então, agora, nós vamos colocar aí, então, o exercício
para vocês resolverem, tá? Eu vou colocar aqui na tabelinha mesmo, na luzinha aqui, para vocês resolverem. Então vocês têm aí um triângulo retângulo, em que um cateto é 8, o outro cateto é 6. A hipotenusa vai ser quanto? Então, pause o vídeo para resolver, que a gente já volta resolvendo essa situação. Como vocês pausaram o vídeo para resolver, então vamos lá. Para a gente descobrir aí quanto é a hipotenusa, você vai ter aqui, né? O 8 ao quadrado mais o 6 ao quadrado, e tem que ser igual à hipotenusa, que eu vou chamar de A aqui agora, tazinho, ao quadrado. Então você tem aqui, ó, 64 mais 36 é igual a ao quadrado. E 8 vezes 8 é 64. 6 vezes 6 é 36. Lembra que não é 6 vezes 2 e também não é 8 vezes 2, tá? Elevado ao quadrado é o número vezes ele mesmo. Aí você vai ter o total aqui 100. Né? 36 mais 64 dá 100. É igual a hipotenusa ao quadrado. Veja que não é igual à hipotenusa. É igual a hipotenusa vezes ela mesma. Aí você vai pensar que número vezes ele mesmo dá 100. Que raciocínio você vai fazer? O raciocínio da raiz quadrada, né? Então, você vai fazer a raiz quadrada do 100 para encontrar quem que é o A, né? Quem que é a hipotenusa, que a gente está chamando de Azinho. Então, que número vezes ele mesmo dá 100? O 10. Então, a hipotenusa nesse caso aqui é 10. Beleza? Então, qualquer dúvida é só você perguntar para mim. E agora vai para os exercícios nos formulários que vai estar sendo postado no grupo para vocês acessarem e resolver. Até a próxima semana. Tchau!